Amém? Então, quero entrar na palavra. Nós estamos numa série de ministração. Você que perdeu algumas ministrações, nós estamos na quarta ministração do ID, fazer discípulo, que é a engrenagem da nossa igreja. E hoje eu quero falar um pouco mais dessa grande comissão que o Senhor Jesus nos deu. Não nos pediu, como já foi ministrado, Ele nos deu uma ordem, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é nosso texto base, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Isso é uma ordem, não é um pedido. E antes de iniciar na palavra, eu queria contar uma história. Na verdade, eu queria que você raciocinasse comigo. Imagine você tem a sua casa. Nesta casa, na sua casa, apenas uma laje. Essa casa não existe telhado. Apenas uma laje. E você mora ali há algum tempo. E de repente você percebe que, como hoje, uma chuva, uma tempestade que deu hoje, uma chuva forte, começou a dar uma infiltração nessa casa. Começou a chover, começou a pingar para todo lado. De repente nas tomadas começou a verter água. Você estava assistindo TV, de repente a TV começou a vazar água para todo lado. E você se desesperou. O que eu vou fazer? Vai raciocinando comigo. Pensando comigo se fosse a sua casa. E de repente você pega, um domingo, hoje. Na segunda-feira eu preciso arrumar um pedreiro. Eu preciso arrumar esta casa. Não tem condições de eu ficar com ela assim. Você vai, arruma um pedreiro, o pedreiro chega, faz o orçamento, O que precisa ser feito? Você precisa fazer uma nova laje nessa casa. E colocar um telhado. Quanto tempo você vai precisar para reconstruir esse telhado? Eu vou precisar de 1 mês, isso o pedreiro falando. E você, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que sair da minha casa durante 1 mês, eu vou ter que tirar tudo que tenho dentro de casa organizado já, eu vou ter que alugar uma casa, ou se eu não tenho uma segunda, talvez você tenha uma casa na praia, não, eu vou mudar para a praia, eu vou levar minhas coisas, tudo. Pensa em que transtorno. Você juntar toda a sua bagagem, eu fico pensando nas mulheres, juntar tudo os sapatos, né? Que mulher gosta bastante de sapato, né? Minha mesmo tem alguns lá. A sapateira está até meio pensa assim, às vezes fala, amor, faz uma doação, ela doa alguns, mas ela vai lá e compra mais alguns. As roupas, as malas, aqueles bens valiosos, coloca tudo dentro da mala, organiza tudo e vai. E depois de 1 mês você chega de volta na casa, você chega na entrada, você vê o muro pintado, você vê ali onde havia uma brita, está tudo aquele pave, tudo organizadinho, aquele jardim, tudo organizadinho, olha para a parede tudo pintada, organizada, entra para dentro de casa, o piso novo, brilhando aquele piso, que não tinha antes. As paredes dentro de casa toda pintada, móveis tudo novos. E você olha para o telhado, para a laje, do mesmo jeito. E a laje? Você não consertou a laje? Aí o pedreiro chega para você e diz assim, não deu tempo. O que você faria com um pedreiro desse? Você ficou 1 mês em transtorno. E você, que era para fazer a laje, de repente ele não faz, ele faz todas as outras coisas, menos o que precisava, que seria a laje. Eu só contei essa história para dizer que isso é Jesus. Quando nós chegar naquele último dia quando nós nos encontrarmos com Jesus, naquele dia do julgamento, Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, você fez discípulo? Senhor, eu vim na igreja, eu toquei, eu cantei, eu sentei no banco, eu ajudei na comunicação, eu ajudei na divulgação da igreja, eu organizava todo sábado, todo domingo eu estava na igreja.
Tá, mas você fez discípulo? Nós fomos chamados. Precisamos fazer essas coisas sim. Mas nós fomos chamados com a ordem, fazer discípulo de todas as nações. Amém? Só uma história para ilustrar que é uma ordem, não é um pedido. Nós vamos prestar conta disso um dia. Quero entrar na palavra, então, Mateus, como eu já li, aqui. Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou todos os dias convosco. O próprio Jesus diz isso. Se fosse para mim dar um tema, eu sei que o tema é ide, fazer discípulo. Mas se eu fosse dar, a série é ide. Mas se fosse para me dar um tema na minha ministração, nessa ministração, eu ia dizer a cultura do discipulado. Porque o discipulado é uma cultura. Eu não sei, você já deve ter ouvido bastante falar sobre discipulado, até mesmo aqui, já foi ministrada essas séries sobre discipulado, mas eu não sei o que você entende sobre discipulado. O que é o discipulado de fato? Talvez o que você entende. E muitas pessoas têm uma ideia errada sobre discipulado. Acha que discipulado é apenas um método de fazer a igreja crescer. É um método de fazer a igreja expandir. Sim. Mas o discipulado não se trata de um modelo, mas de uma cultura celestial. É muito importante para a igreja de Cristo. Não é um método, é uma cultura do céu. Porque Jesus, ele chamou, olha só, vamos ler. Antes, vamos ler em Efésios 4, de 12 ao 15. Olha o que vai dizer. Efésios 4, do 12 ao 15. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenhando o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas, elevadas de todo lado, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrinas, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O discipulado é isso. O discipulado, esse é o objetivo do discipulado. É fazer que torne pessoas maduras. Não apenas um método. Porque método vai chegar num tempo, a igreja vai crescer, mas daqui a pouco vai estagnar. Mas o principal é cuidar, é trazer à existência o céu, a cultura do céu. Aqui na terra, através do discipulado, de um discipulador para um discípulo. Foi o que Jesus fez. Jesus, a gente vê nos evangelhos, Jesus sempre falando assim, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Jesus não fazia nada de si próprio. Ele falava tudo que o Pai, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Então nós precisamos entender que o discipulado é feito com excelência, traz uma transformação em nossas vidas que nem podemos imaginar. Não apenas pensando, não sei se vocês estão me compreendendo o que eu estou querendo dizer, não apenas pensando num contexto de expandir a igreja, não apenas isso, mas formar caráter na vida das pessoas. Porque só pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, Deus está aqui hoje. Sabe, a graça de Deus eu estar aqui hoje, porque é só pela graça, eu não teria de mim mesmo nenhuma força, nada, para eu estar aqui ministrando para vocês hoje. Mas foi através do discipulado, através do meu mentor, porque eu costumo dizer, eu já aprendi isso anos atrás, do meu mentor espiritual,
foi que me ensinou as coisas do céu, as coisas celestial, para que eu estivesse aqui hoje. Então o discipulado não é apenas expandir números, não é apenas números, mas é formar caráter nas pessoas, como foi ministrado. A Andressa ministrou aqui a semana passada. É vida na vida. Isso é o discipulado. Muitas pessoas se frustram no discipulado porque acabam um discipulado meio enroscado, e quando começa os confrontos, a pessoa vaza. Eu tive muitos confrontos também, mas isso me serviu de lição. Então o discipulado é esse: aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais. Eu tenho um discípulo que ainda ele não faz discípulo, mas eu creio que um dia ele vai despertar. Eu estou fazendo um pastoreio com ele. Mas esse discípulo, para vocês terem uma ideia, ele só andava armado. Quando eu comecei a sentar com ele, a gente começou, todo lugar que ele ia, ele só andava armado. Só. Ele ia na pizzaria com a esposa, andava só. E andava sempre ligado. Ele vinha na igreja, ele vinha armado. Ele sentava no banco, ele só sentava ali. Hoje ainda ele senta, fica meio de boa, mas ele sentava e ficava, fica meio desconfortável, porque você sentar com arma numa cadeira dessa não é legal, né? Quem que fez isso? Foi eu que fiz? Não foi eu que fiz. Não foi eu que implantei essa ideia na cabeça dele. Eu ensinei a palavra através do discipulado. Sabe, nós precisamos entender que o discipulado é a cultura do céu, é transformação, tem que haver transformação. Se você que está no discipulado há anos, talvez não rompeu ainda, porque existem áreas que precisa ser mexida. Existe ser mexida, precisa ser mexida. O discipulado traz maturidade espiritual, seria o primeiro ponto que eu queria tratar aqui, já estou falando. Para você que gosta de anotar. Esse é o objetivo do discipulado. A maturidade espiritual maturidade espiritual não vem só com palavrinhas bonitas, mas também com palavras de confronto. Geralmente gostamos quando alguém fala justamente daquilo que gostamos de ouvir. É bom ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir. E o discipulado não é isso. O discipulado não é apenas sentar. O discipulado não é uma terapia. Não é uma terapia. O discipulado é você sentar e ter confronto. Se não existe confronto no discipulado, isso é qualquer coisa, menos discipulado. E eu confesso para você que eu já saí muito revoltado do discipulado por confronto. Porque eu vi uma mentalidade errada do mundo. O meu pai me ensinou várias coisas. Eu honro meu pai biológico. O meu pai me ensinou muitas coisas. Meu pai é um grande homem. O meu pai me ensinou caráter, me ensinou a ser um bom pai, ser um trabalhador, me ensinou a ser um homem honesto. Mas a minha vida espiritual, meu pai é um homem de Deus. Mas a minha vida espiritual, o meu relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com Deus, foi o meu mentor espiritual, o meu discipulador que me levou, que me mostrou. Na minha área sentimental, o meu pai não pôde me ajudar. Meu pai me ensinou várias coisas, mas na minha área sentimental, quem me ajudou foi o meu discipulador. Então, o meu pai me ajudou, mas eu precisei de um complemento. E esse complemento foi falado aqui também domingo. O discipulado é vitalício. Isso continua. E eu estou aprendendo, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. No meu casamento,
Se não fosse o discipulado, eu já falei isso aqui. Se não fosse o discipulado em minha vida, eu estaria igual aquela mulher samaritana. Já casou com 5 e aquele que estava não era dela. Porque eu vim já de um casamento destruído. Eu tive o divórcio a primeira vez. E o meu segundo estava indo para o mesmo caminho. Mas se não fosse o meu discipulador sentar comigo, me mostrar o reino, a cultura do céu, eu teria desistido, eu não teria entendido que eu entro para um casamento, não é para mim ser feliz. Eu entro para o casamento para me fazer a minha esposa feliz. Isso é diferente. Mais um exemplo, eu vou dar mais um. Anos atrás eu tinha uma experiência terrível, que eu achei que nunca ia passar na minha vida. Eu já contei isso aqui, mas alguns irmãos talvez não saibam. A minha filha, eu tenho 2 filhas do primeiro casamento. Ela tinha por volta de 16, 17 anos, ela chegou para mim um dia e falou: pai, eu estou tendo um relacionamento com uma menina. Meu mundo desabou. Porque eu sempre fui cristão, eu conheço a palavra. E eu ensinei ela se batizou aqui, nesta igreja. Foi batizada pelo nosso pastor. Foi dias terríveis. Mas, como eu tinha um relacionamento com o meu discipulador, ele me ajudou, ele me fortaleceu, e eu tive força para não aceitar aquilo. E eu falei: filha, eu não aceito isso, eu te amo, nada vai mudar isso, mas eu não aceito isso. Porque você conhece, tanto eu quanto você, conhece a palavra. E não passou muito tempo. Ela me chamou, ela me ligou, ela falou chorando para mim: pai, me perdoa. Foi uma questão de rebeldia. Me perdoa. E hoje ela é casada, ela tem uma menina linda, que vai fazer 2 anos agora, o mês que vem. Para a glória de Deus. Mas eu digo isso por quê? Porque foi o discipulado, foi Deus primeiramente, mas foi porque o discipulado me trouxe entendimento. É isso que é a cultura do céu, meu irmão, minha irmã. Sabe, não é apenas expandir a igreja. Expandir, crescer sim, mas com qualidade. É isso que o discipulado traz. Então eu peço para você, olha, busque em Deus. Se você ainda não está, busque em Deus. Pela graça de Deus, eu e a minha esposa, nós cuidamos de um setor. Nós cuidamos aproximadamente de 15 pessoas. Muito mais do que quando o pastor Elton sempre ele fala aqui que começou a igreja com 4, 5. E eu, pela graça de Deus, eu e a minha esposa cuidando de 15 pessoas em 2 GCs. Isso aí não é graça de Deus. Não é porque eu sou bom, eu não sou nada. É a graça de Deus. Discipulado traz maturidade espiritual. É isso que traz. O pastor Josué Gonçalves, ele diz num livro: o amor faz crescer até certo ponto. E a partir desse ponto, somente o confronto pode trazer crescimento contínuo. É uma via de mão dupla. E é verdade, é o confronto. Não sei se você já foi confrontado, quem já está aqui no discipulado. Levanta a mão quem já está no discipulado, só para a gente entender. Algumas pessoas, mas ainda tem muitas. O discipulado traz confronto. Tem que haver confronto. Porque se não existe confronto, como eu vou saber se eu estou indo na direção correta? Você já viu alguém falando mal de si mesmo?
Se alguém falando assim, cara, ninguém fala. Nós vemos em Mateus 16, 18 a 23, nós vemos o confronto de Jesus a Pedro. Na mesma hora que Jesus estava falando, Pedro, você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E Pedro se alegrou ali, e de repente passou alguns versículos, Jesus estava falando para ele, já, arreda de mim, Satanás. Porque Pedro já estava confrontando Jesus. Claro que ali usado pelo diabo. Tem que haver confronto. O discipulado tem que haver confronto, senão não é discipulado. Esse negócio de mimimi, isso dói aqui, não vou mais. O que essa pessoa pensa da minha vida? Ficar falando isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso não é discipulado. Existe crescimento que só temos de forma completa quando confessamos e temos um mentor, um discipulador, um mentor espiritual. É um discipulador, alguém que acompanha, alguém que está junto com a gente. Porque sozinho, não se engane, sozinho nós não vencemos. Nós não conseguimos vencer sozinho. As tentações, as fraquezas, nós não conseguimos. Nós não conseguimos, o diabo tenta dizer, ele já falou para mim algumas vezes, e fala toda hora, você consegue, falava para mim, em algumas áreas da minha vida que ainda até então eu não tinha confessado para o meu discipulador, não fala, para que você vai falar isso? O cara vai rir de você, é isso que ele usa, são artimanhas. Para que você vai falar isso? Aconteceu lá em 1900 e bolinha. Para quê? Isso não tem importância, deixa aí. Coloca debaixo do tapete, ninguém está vendo. Não. Fale. Porque ele, no momento certo, ele vai usar esta arma contra você. É o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele vem sorrateiramente dizendo, espera aí, né? Não é bem assim, o discipulado não é bem assim. Jesus confrontava seus discípulos, raça de víboras. Se vocês não querem, vão junto com eles também. Jesus confrontava seus discípulos. Vocês não querem ir junto com eles? Vão também. Mas Pedro, para onde nós vamos, Senhor, se somente Tu tem palavra de vida eterna? Para onde nós vamos, irmãos? O discipulado é a cultura do céu. É a cultura do céu implantada aqui na terra, através da igreja. E nós somos a igreja, amém? Você é a igreja, amém? Não é isso aqui, você é a igreja. Você pode falar do amor de Deus. Se alguém te pega de repente e te fala assim, o que você acha de ideologia de gênero? Você que é cristão, você saberia responder? Você tem convicção de responder o que é, o que você acha? Qual é a sua opinião? Ou você tem medo de ser processado? De ser preso? Porque hoje em dia é complicado. Não, nós temos que ter uma posição. A palavra diz isso. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Nós temos que ter isso bem definido, irmãos, porque senão ali fora, as pessoas vão nos pegar dessa forma. Não pense que muitas vezes, vão chegar alguém com uma arma, apontar na sua cabeça e dizer assim, nega Jesus. Nega Jesus que está tudo certo para você, senão você morre. Se você acha que vai ser dessa forma, não, vai ser eles vão pegar assim. O que você acha? Não é amor? Jesus não é amor? Não é o amor que prevalece? Não é o importante ser feliz? Não. A palavra diz isso. O que a palavra diz?
e não vai mudar nenhuma vírgula do que está escrito. Nós temos que ter convicção daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. E o discipulado traz isso, a firmeza, independente da circunstância. Nós temos que ter isso bem gravado na nossa mente. Segundo ponto, o discipulado nos torna influenciadores. Atos 4, do 13 ao 16. Vamos lá. Diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e ocultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, vendo que homens que haviam sido curados estavam com eles, e nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com este homem? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por meio deles, e não podemos negar. Olha a ousadia. O discipulado nos torna influenciadores, nos traz ousadia. Nós vemos Pedro aqui no contexto dessa história, Pedro e João, assim que Jesus tinha morrido, ressuscitado, Jesus já tinha tido um confronto, com Pedro, eles entravam na porta do templo, de repente aquele aleijado, eles entraram na porta do templo e o aleijado estava ali, vivia muitos anos ali, e ele pedindo esmola, e Pedro e João, eles falam: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E no mesmo momento esse homem levantou. Então aqui houve uma reviravolta, eles pegaram os dois de confronto, e acusando eles, deles ter feito esse milagre, mas sem entender tudo o que estava acontecendo. E olha só, pouco tempo atrás Pedro havia negado Jesus. Pouco tempo atrás Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus tinha pedido para Pedro cuidar da sua igreja, mas ele tinha negado. Mas nesse momento Pedro entendeu. Pedro se levantou com ousadia, porque ele entendeu o verdadeiro discipulado, ele entendeu que aquilo que Jesus tinha feito não podia ser em vão. Aquilo que ele tinha aprendido no discipulado 3 anos com Jesus não poderia de repente finalizar ali. E ele se levanta com ousadia, Pedro e João, e se levanta e fala assim: vocês, vamos ler agora em o 3:11, um pouquinho para trás. 3:11 vai dizer assim: enquanto aqueles homens ainda se mantinham ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo corria para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelita, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificaram o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha só a ousadia de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes perante uma mulher na outra vez. Aqui não tinha poucas pessoas. Não eram poucas pessoas que estavam aqui. Aqui eram muitas pessoas, porque esse alvoroço
da morte e ressurreição de Jesus, estava um alvoroço a cidade. E aqui nesse pórtico aqui, era um lugar onde se reunia muitas pessoas. Então Pedro e João, eles podiam ter ficado com medo, porque Jesus acabara de morrer. Mas eles se levantaram com ousadia. Vocês mataram, vocês crucificaram, vocês preferiram soltar um bandido, vocês preferiram soltar um ladrão e matar o consumador da vida. Olha a ousadia, irmãos. O discipulado nos traz ousadia para nós se levantar, amém? Se levantar e andar de cabeça erguida. Eu confesso para vocês que anos atrás, eu falo do discipulado porque eu não estou fazendo demagogia. Eu não estou falando aqui que, sabe, algo que eu não vivo. O meu discipulador, ele está ali, ele está vendo, está ouvindo o que eu estou falando. Eu sei que se eu falar alguma coisa, depois ele vai me chamar. No começo eu mal falo, eu falo pouco. Eu sou muito tímido. Amém? Não sou mais. Em nome de Jesus, já estou repreendendo. Mas por isso que eu disse que é uma graça de Deus eu estar aqui hoje. Porque eu falo muito pouco. Muito pouco. E foi através do discipulado que o meu discipulador, ele começou a conversar. E começou, poxa, né? E ele sempre falou assim, que ele queria ver os discípulos deles indo mais longe. Não sei se eu tenho certeza que você que é mais tempo aqui na casa, eu quero ver os meus discípulos como flecha. Ele sempre falou isso. E nós temos visto já discípulos dele longe. Nós já temos visto discípulos dele já lá no Rio Grande do Sul. Já nós temos discípulos que já foi, já voltou, já está aqui. Tem uns que estão lá e eu creio que muitos vão, e eu estou orando para isso também. Ele poderia segurar, ele poderia dizer assim, não, eu. Mas a mentalidade dele é expandir, é flecha. Ele sempre fala, eu quero ser um arco. A flecha é vocês. Eu honro muito o meu discipulador, porque eu tenho aprendido muito. E foi através de confronto. Porque eu fui criado só com meu pai. Então eu tive muita dificuldade. Um não para mim era terrível. Quando alguém me confrontava, eu dizia não. E aquilo remoía por dentro. Mas por que não? O não doía demais em mim, demais. Mas hoje eu entendo que o meu pai, como eu fui criado sem a minha mãe, ele só dizia sim, sim, sim. Ah, pai, eu quero fazer isso, sim. Pai, eu quero, sim, sim, sim. E eu aprendi só o sim, eu não aprendi o não. O não eu fui aprender com o meu discipulador. Fui aprender tarde, mas eu aprendi. Vamos seguir aqui então. Ousadia. O discipulado nos torna influenciadores. Pedro e João, influenciadores. É muito comum o discípulo se tornar parecido com o seu discípulo. É uma reprodução. Mas não se engane. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Para sermos seguidores de Jesus, temos que tomar algumas atitudes hoje, não amanhã, hoje. Negar a si mesmo, que não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. É fácil falar, mas eu negar a minha natureza não é fácil. É fácil para vocês? Negar aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi desde os meus pais. É fácil? Não é. B. Vencer o orgulho. É fácil vencer o orgulho? Não é fácil. Eu não sou orgulhoso. Será que não é?
que você não é orgulhoso mesmo? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A síndrome da mulher lá, da cantora lá. Sendo transparente. Seja transparente. Se você começar o discipulado, se você vai entrar, seja transparente. Seja transparente. Parece inofensivo, mas vai fazer toda a diferença. Tendo bem definido a paternidade em nossa vida. Tenha bem definido a paternidade. Se você não tem bem definida a paternidade, isso vai comprometer o seu entendimento do que o Senhor espera, da cultura do discipulado, da cultura do céu. Tenha bem definido. E no discipulado, se você não tem, isso é promovido através da transparência, através da renúncia, da confissão, da entrega. É no discipulado que vem isso. Curas. Parar de se vitimizar. Parar de se vitimizar. Eu sou uma vítima do acaso. Eu sou vítima. Você não é uma vítima. Muitas pessoas acham que é vítima. Eu estou sofrendo tanto, mas se Deus me ama tanto, por que eu estou vivendo isso? Essa desgraça na minha vida? Como Maria Madalena. Maria Madalena, ela, quando Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, logo pela manhã, no domingo, ela correu ao sepulcro de Jesus, e chegando lá, ela viu a pedra removida, e ela olhou para dentro, e não viu, só viu ali o lugar que Jesus estava, só viu aquela faixa dobradinha em cima, e saiu desesperada. Cadê Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Desesperada, chorando. Sentou lá fora, e outra correu para chamar os discípulos, e olhou para dentro, viu os 2 anjos lá dentro. E de repente chegou João, chegou Pedro correndo entrou, e Pedro entrou, viu que Jesus não estava ali, e voltou correndo com João lá para falar para os outros discípulos que estavam trancados, orando, e Maria Madalena ficou ali chorando, e de repente chegou Jesus, chegou do lado. Ei, o que você está chorando? Só estou parafraseando para nós não ler o texto, que é longo. Você conhece a história, tenho certeza. E Jesus chegou para ela: o que você está chorando, mulher? Levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Se você sabe onde está, me diga onde que está. Cara, o próprio Jesus estava ali do lado dela, e ela não percebeu que Jesus estava ali do lado dela. E ela, de repente, ela foi tocar Jesus, Jesus já repreendeu ela: não me toque, porque ainda não subi ao céu. Sendo vítima, só porque Maria Madalena era muito rica, ela que ajudava a sustentar o ministério de Jesus. Dela foi expulso 7 demônios, então ela se viu de repente desprotegida, porque o mestre dela tinha morrido. Mas depois ela reconheceu, mas ela ficou chorando. Então você não é uma vítima, você não é Maria Madalena, você não é uma vítima. Levante hoje, salte hoje, não deixe para amanhã. Não, eu sou vitorioso hoje. É isso que o Senhor nos chama para ser, vitorioso. O Senhor nos chama para vencer, meu irmão, minha irmã. Não chama para ser arrastado, para viver de cabisbaixo. Eu estava falando que antes eu era cabisbaixo, eu andava se arrastando. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Terceiro ponto e último para a gente finalizar: o discipulado traz autoridade, poder e unção. Jesus respeita a autoridade dos seus pais, mesmo tendo poder. Lá em Lucas 2, 46 a 51, fala que Jesus, quando tinha 12 anos de idade, Jesus, ele estava... Maria e José foram até Jerusalém, eles se acostumavam aí, e de repente eles saíram da cidade e Jesus sumiu. Jesus
né, sumiu de repente. Eles voltando, eles perceberam que Jesus tinha 12 anos. E voltando, perceberam que Jesus tinha sumido. E quando eles chegaram no templo, eles voltaram para o templo procurar Jesus. Jesus estava no meio de uma roda, né, evangelizando, falando as coisas do céu. Vamos ler lá, só para gente, que eu quero ler só um versículo lá. Lucas 2. Vamos lá. Lucas 2, 46. Diz assim: 3 dias depois acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, fazendo-lhe perguntas, e todos os que ouviram o menino admiraram muito da sua inteligência e da sua resposta. Logo que os pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuras? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Jesus, ele tinha todo o poder. Nesse momento, Jesus tinha 12 anos de idade, mas ele já tinha todo o poder. Mas a autoridade, ele respeitava a autoridade dos seus pais. Ele era submisso a José e Maria. Então o discipulado nos traz autoridade. Porque não vem o poder e a unção antes. O que vem primeiro é a autoridade. E a autoridade, ela vem através do relacionamento nosso com Deus, através do nosso discipulador nos ensinando o caráter, nos ensinando que nós precisamos buscar, que nós precisamos, né, ter comunhão com a palavra, se relacionar com a palavra. A autoridade. Respeite o seu discipulador. Respeite o seu discipulador. Honre o seu discipulador. Nós temos visto muitas pessoas que chegaram aqui na nossa igreja, muitas pessoas prontas. Muitas pessoas que não respeitaram a autoridade e não conseguiram permanecer. Pessoas que todo mundo olhava, que a gente olhava, não são pessoas perfeitas para estar nesse lugar. Com muitos talentos, muitos dons, muitos. Sabe quando tem aquele jogador que ele chuta o escanteio, ele corre, cabeceia e ainda faz o gol? Mas ele não era submisso à autoridade. E uma coisa que Deus preza é a hierarquia. Existe uma hierarquia. E Deus não quebra princípios. Deus honra sim, mas quando existe autoridade, quando a autoridade é respeitada, autoridade. Então, quando tiver um confronto, quando o seu discipulador te confrontar, respeite a autoridade que está sobre ele. É para o nosso, é para o seu, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Amém? Tem muitas pessoas na igreja levando uma vida, às vezes até miserável, uma vida, né, espiritualmente, uma vida miserável espiritualmente. Né? De alguém do discipulado, Deus tem seus padrões e isso é inegociável. A autoridade gera produtividade. Quando a autoridade está sobre nós, isso gera produtividade. Quando nós estamos submissos, quando nós entendemos onde é o nosso papel no reino. Amém? Nós precisamos entender algumas coisas, sabe? Nós precisamos nos avaliar todos os dias. Talvez você entrou aqui hoje, a primeira vez que você vem, você ouve falar sobre esse discipulado. O que é esse discipulado? Procure saber. Talvez esteja sido um pouco complexo para você hoje. O que é isso, essa palavra? Mas eu digo para você, se você ainda não conhece, busque conhecer.
é um meio muito interessante, muito importante, que visa, né, o nosso crescimento espiritual, a gente entender quem nós somos em Cristo.